Abrimos o tópico número 4 e vamos falar sobre a segunda dimensão abordada no nosso curso de Marketing 3D. É a dimensão do cliente. O cliente em foco. A importância do cliente na concepção do marketing é de extrema relevância para a empresa, porque é o cliente a chave para o êxito de suas ações e estratégias. Então, uma empresa se move em função daquilo que o cliente ambiciona, daquilo que o cliente deseja, né? A gente projeta os nossos produtos e os nossos serviços, bem como a nossa imagem de marca, naquilo que está relacionado ao desejo do nosso cliente. Então você não tem outra razão de existir, senão porque você, como empresa, oferece um produto ou serviço para um público-alvo. E esse público-alvo deve nortear as suas decisões estratégicas, ok? O marketing deve ser direcionado de acordo com o público-alvo escolhido. Portanto, se torna essencial compreender de que forma esse público atua, quais são as suas necessidades e quais são as melhores formas, os melhores meios de satisfazê-los, ok? É fundamental conhecer e entender o comportamento do consumidor para que você possa elaborar estratégias de publicidade efetivas, né? Sua comunicação criativa, as suas formas de tornar conhecido o seu produto, elas estarão diretamente relacionadas àquele mercado, aquelas pessoas com as quais você quer se comunicar. Então, algumas práticas são interessantes para se obter informações sobre quem é o seu cliente, né? Como os meios de pesquisa qualitativa, os questionários, as enquetes, as pesquisas administrativas, entre outras. E nós temos outros recursos que são a própria percepção de mercado, as coisas que nós temos hoje disponíveis nas redes sociais, tudo isso já são informações aí, alguns gráficos, alguns dados detalhados de pesquisas de institutos que publicam esses e-books virtualmente, né, para a gente entender tendências, essas coisas todas, e assim saber o que as pessoas esperam e com quem nós estamos dialogando e onde podemos encontrar essas pessoas. Na maioria das vezes o cliente não sabe exatamente o que quer. Então o profissional de marketing também tem que ter essa capacidade analítica de convocar e classificar os dados e adaptar aquilo que se considerar interessante, né? Tem determinados tipos de produto que você tem que indicar. Então, assim, por exemplo, uma campanha de vacinação também é um produto. E aí você tem que oferecer ali na campanha, você tem que mostrar quais são as prerrogativas, qual é a real necessidade daquela vacina, por que aquilo tem que ser feito, como aquela vacina foi desenvolvida. Então você tem propriedades do produto, você tem uma série de coisas, mas você também precisa nortear o cliente para aquele consumo específico, né? A comunicação com o cliente é também um grande aliado na concepção de um marketing eficaz, né? Essa relação entre o produtor e o usuário, ela é extremamente importante, né, para que você possa produzir um efeito real. Quando a gente fala dessas três dimensões e começa com duas específicas, sendo o produto e o cliente, nós precisamos entender que um não vai existir sem o outro. O produto, ele não se sustenta, ele nem sequer existe se você não tiver alguém que vá consumi-lo. Nenhuma indústria, nenhuma empresa vai gerar um produto ou vai oferecer um serviço que não tenha consumidor nenhum. A velha história de vender geladeira para esquimó. Se a coisa não tem uma funcionalidade, se a coisa não tem minimamente um apelo emocional ou de status que vai fazer com que as pessoas consumam aquilo, então assim, não vai fazer o menor sentido. Então, por exemplo, eu tenho aqui a minha caneta Montblanc. A caneta Montblanc é uma caneta de luxo, né? É um produto de luxo, um produto extremamente sofisticado, né? E você não vai oferecer esse produto pelo preço que ele tem e com as propriedades que ele tem, se você não tiver toda uma comunicação intrínseca que combine qualidades e virtudes extremamente funcionais. Então eu, como um executivo, jamais vou passar o desespero de colocar essa caneta num bolso e ele estourar e manchar a minha tinta, porque a Montblanc me assegura que em toda a sua história isso nunca aconteceu. E ao mesmo tempo ela tem todos os atributos socioculturais de você, dependendo da sua função que você desempenha numa empresa, por exemplo, ir para uma reunião e ter uma caneta Montblanc, sinaliza o teu padrão, sinaliza que tipo de profissional você é, as suas qualificações. Existem atributos que são intrínsecos, né? O status não é tão somente, como para muitos, e até não deixa de ser, uma coisa vaga, mas ele, em algumas categorias ele tem uma funcionalidade, né? Você ter, por exemplo, um determinado dispositivo tecnológico de uma determinada marca mostra com que você está antenado, com que tipo de performance
você desempenha nas suas tarefas. Então isso tudo te qualifica de alguma forma para coisas especiais ou superlativas. E é interessante você perceber que então o cliente ele procura esses atributos nos seus produtos, né? O cliente ele está diretamente relacionado à natureza do produto e vice-versa. Por quê? Porque é o produto quem se constrói e se reconstrói a partir dessas demandas e especificações do cliente. E porque é o cliente que nasce, afinal de contas, com o intuito de consumir aquele determinado produto, aquilo que você está oferecendo para ele. Então, todas essas razões nos levam a concluir que o cliente é o centro do marketing, porque ele é o grande influenciador na hora de desenvolver estratégias que devam alcançar objetivos estabelecidos. Muito cuidado que sempre se deve ter para que a gente não desenvolva coisas que estão no nosso coração ou na nossa mente, mas que não têm respaldo mercadológico, ou seja, não vão encontrar um público que vá, de fato, abraçar ou se interessar por aquilo, ok? Então, cabe ao profissional de marketing compreender as características do seu público-alvo, direcionar suas ações de maneira consciente para atraí-lo e, assim, entender essa segunda das 3 dimensões que nós estamos estudando aqui, que é o cliente, ok? E a seguir, a gente vai entrar num campo teórico específico e vamos conhecer aqui um manual de Ogilvy, que foi um importante nome, né, um executivo da publicidade, que fez toda a diferença e que estruturou muitas das concepções importantes para a gente registrar aqui acerca da relação com o cliente. O cliente não é um idiota. O cliente é sua esposa. The client is not a fool. He's your wife. Então, essa é uma famosa citação atribuída ao executivo de publicidade David Ogilvy, em 1955. Posteriormente, ela aparece em seu livro de 1963, Confessions of an Advertisement. Então, o Ogilvy, ele é importante, né, esse publicitário britânico, nascido em 1911, morto em 1999, foi um magnata dos negócios, um dos maiores administradores, né, que nós tivemos aí na história, né, registrados assim como um grande promoter de inovações no campo da administração de empresas. O Ogilvy fez a sua observação em resposta às práticas publicitárias típicas do início da década de 50, que apresentavam vozes altas e alegres e impressão descaradamente exagerada. Então ele acreditava que os anúncios deveriam ser entregues em um tom mais suave e mais simpático, tratando o cliente como inteligente e capaz de ver as coisas com objetividade. O Ogilvy vai se contrapor àquele princípio persuasivo de uma publicidade que toca música alta, que fala de uma maneira muito alta e que usa muito os verbos de uma forma imperativa, né, induzindo as pessoas a algumas coisas. Ele vai apresentar uma proposição de uma publicidade mais suave, onde haja um diálogo em que o cliente é respeitado e é atraído. O Ogilvy foi praticamente um homem de negócios que pavimentou a dimensão do cliente. A visão mais clara que nós temos hoje, contemporânea no marketing, sobre como lidar com o cliente, foi desenvolvida pelo Ogilvy, por suas teorias e pelos seus pensamentos, quase como um filósofo, né? Bem dizer, sim, como um filósofo dos negócios, e ele se tornou famoso por ser mais que apenas um homem de publicidade, mas pela perspicácia com que forjava frases de efeito filosófico, capazes de aprofundar suas ideias, algumas das quais a gente vai observar aqui para que a gente possa então tirar, né, algumas lições. Então, se você não pode se anunciar, que esperança você tem de ser capaz de anunciar qualquer outra coisa? Essa frase do Ogilvy, ela destacava a transparência que a empresa precisa ter. Aquilo que se você não pode anunciar a si mesmo, você vai anunciar que produto? Se você não tem uma boa reputação, se você não construir uma imagem agradável, salutar, gentil e generosa com o seu público, você vai querer vender o que para ele? Se ele nem gosta de você, o que ele vai querer comprar de você? Então essa mentalidade parece muito óbvia, mas ela não era a mentalidade preponderante ali na década de 50, quando o Ogilvy começa a trabalhar e desenvolver as suas teorias, né? E isso começa a ser incutido na mente dos homens de negócios e deve ainda hoje ter um desempenho muito importante quando a gente filosofa ou pensa sobre a natureza do nosso negócio. A gente se anuncia junto com os nossos produtos. Então, eu só vendo aquilo que eu mesmo sou. Preciso ter, portanto, uma boa reputação, né? A gente precisa estar bem relacionado com o nosso cliente o tempo todo.
Segunda frase é sobre um verdadeiro, mas nunca deixar de fascinar, né? O fascínio tem um link com a concorrência. Nós precisamos ser verdadeiros, mas nós precisamos fascinar. Diga a verdade, mas torne a verdade fascinante. Você sabe que não pode aborrecer as pessoas que vão comprar seu produto. Você só pode interessá-las em comprá-lo. Então, assim, seja fascinante, seja sedutor. É aquela coisa do encantar o cliente. Todo mundo vai falar muito objetivamente sobre produtos e serviços, mas aquele que for mais encantador e mais fascinante, ele vai ter um elemento diferenciado, e é isso que as pessoas esperam. Lembra que a gente falou do marketing na era da experiência? As pessoas querem ter experiência, as pessoas querem ver coisas e vivenciar coisas diferentes além da experiência da compra. Então, quer dizer, das propriedades do produto, elas querem a experiência da compra. Então, seja fascinante, torne a verdade fascinante, não minta. Não minta. Mentira é terrível. Ofereça e comprometa-se apenas com aquilo que você pode oferecer. Mas seja fascinante. De alguma forma, ilustre isso, desenhe isso, ilumine isso. Faça com que tudo pareça muito encantador, porque as pessoas estão em busca desse fascínio, dessa vida maravilhosa, né? Todo mundo quer ter uma vida iluminada ou maravilhada. Então, vamos em busca disso. É uma satisfação que o cliente procura. Não pode ser uma ilusão, ela tem que ser um fascínio. São coisas diferentes. A cada 4 semanas eu enviava correspondências personalizadas para novos clientes em potencial de negócios. E eu sempre fiquei surpreso ao descobrir quantos dos nossos clientes foram atraídos por Ogilvy e Mader por essas correspondências. E foi assim que crescemos. Então, o cliente ele deixa de ser visto na publicidade como um sujeito cujo campo relacional deve-se apenas ao produto oferecido. O Ogilvy estabelece uma relação interpessoal com a empresa, comunicar-se com o cliente, mandar mensagens para o cliente, estabelecer pontes para que você possa entender o que o cliente está desejando, né? Uma outra frase que também é uma pérola: quanto mais você conta, mais você vende. Contar não no sentido de quantificar, mas contar no sentido de contar histórias, né? Isso aqui é meio que o embrião do storytelling. As empresas dialogam, empresas que contam as suas histórias, promovem emoções que vão ao encontro de seus clientes e assim promovem o sucesso dos seus produtos. Então, quanto mais você conversa, dialoga, fala sobre aquele produto, sobre as coisas bacanas que aquele produto traz, enfim, tudo isso vai fazer uma diferença e vai fidelizar, vai te harmonizar na relação com o seu cliente. Outra frase interessante do Ogilvy: eu não acredito em publicidade complicada, não acredito em publicidade fofa, eu não acredito em publicidade cômica. As pessoas que perpetram esse tipo de publicidade nunca tiveram que vender nada em suas vidas. Então ele enfatizava, né, uma comunicação centrada nos desejos e nas expectativas do cliente, não em fazer cinema. Ser fascinante, mas dentro de uma perspectiva pragmática. Eu preciso oferecer ao meu cliente o que ele espera de mim, eu não posso ficar brincando de falar ou de vender coisas boas ou bonitas ou interessantes. Eu preciso de fato apresentar soluções para os problemas que o meu cliente tem. Mesmo que eu pense em ser fascinante, eu tenho que ser objetivo e eu não posso ignorar, né, a necessidade de ser pragmático o tempo todo. Então essas frases maravilhosas aí que a gente viu do Ogilvy, elas nos ensinam como a gente pode e como a gente deve, né, se comportar com relação à nossa comunicação de mercado. E esse foi um nome importante da publicidade com o qual a gente dialoga e precisa o tempo inteiro pensar e repensar conceitos para que a gente possa então vislumbrar um universo e uma relação perfeita com o nosso cliente, ok? Então, passadas essas prerrogativas, a gente vai então falar sobre por que os clientes compram. A gente tem aí um escopo de quem é o cliente, das melhores práticas que a gente pode ter, mas vamos entender então qual é a razão da compra, por que as pessoas compram.